Hoje nós vamos falar de clarinete baixo. Olá, professor. Oi, Alfonso, tudo bem? Tudo bem? Como estão as coisas aí? Tô vendo Tranquilas. só, tô vendo só a É, metade. A corrige aí. estamos agora a tentar pôr isto no sítio. Bom demais rever o senhor. Tanto tempo, né? É verdade, é verdade. Essa pandemia não tá ajudando muito, não, mas vamos passar bem por isso, né? Tranquilo. Primeiro, professor, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, da gente conversar um pouco, tá? Apresentar o professor Luiz Gomes, é o meu professor do mestrado lá em Portugal. É uma honra ter podido estudar com ele, ainda está concluindo o curso. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho desse grande professor, que é o Luiz Gomes, né? Muito bom estar com o senhor aqui, professor. Para mim é um prazer. Grande só no tamanho, não é? É grande no tamanho também. É isso aí. 2 metros de professor. É quase, é quase. Então, professor, fale um pouquinho de como o senhor começou os estudos no clarinete e depois como o clarinete baixo chegou na vida do senhor. Bom, o clarinete foi desde muito novo. Eu tinha 9, 10 anos e algumas pessoas da família já eram músicos, nomeadamente o meu primo, Carlos Gomes, que também era músico militar, estava na banda da Força Aérea e já a minha família também, portanto, que era de uma terra lá bem no norte, em trás dos montes, no norte de Portugal, uma aldeiazinha bem pequenina, que ainda hoje fica muito remota e muito difícil lá chegar, e que também os meus tios-avós, o meu avô, etc., eram músicos dessas bandas, isto está mais Ah, aí há 100 legal. anos atrás, e portanto o meu pai tinha essa paixão, porque o pai dele tinha sido músico, e então também com a ajuda do meu tio, que também era clarinetista, e do meu primo, comecei a estudar clarinete e depois fui para a banda, como acontece quase sempre em Portugal, fui para a banda, neste caso a banda de Loures. Depois, com a ajuda do meu primo e também com aquilo que trabalhei junto da banda de Loures, concorri para entrar no Conservatório Nacional, fiz provas. Naquela altura havia muita gente a querer concorrer, mas pronto, eu tive a sorte de conseguir entrar. E Sim. pronto, a partir dos 10, 11 anos comecei a estudar no Conservatório Nacional, em Lisboa. E pronto, depois comecei a minha carreira como jovem estudante. Fui aluno do professor Ceote, depois também do professor Jaime Carriço, que veio a falecer bastante jovem até. Depois entrei no ensino superior e continuei a estudar até hoje, né? Estou Sim. a tentar concluir o doutoramento. O clarinete baixo, a primeira vez que surge na minha vida foi quando eu estive na Orquestra Mundial. Portanto, havia uma orquestra das Juventudes Musicais, das Juventudes Musicais Mundiais. Portanto, Isso era mais ou formada menos uma com orquestra. quantos anos? Eu tinha 17 na altura, quando fiz as provas. 17. E, portanto, concorriam músicos de todo o mundo, porque era uma orquestra ligada às juventudes musicais dos vários países. E, portanto, eu consegui ser escolhido para essa orquestra, onde Sim. estava... O único português era eu. Uau. Havia, pronto, gente de muitos latino-americanos, porque esse ano, em 1989, o estágio foi feito na Argentina e no Uruguai. E, portanto, eu apanhei o voo de Lisboa para Madrid para depois fazer a conexão para Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, que era onde era a orquestra. No meio Uau. disto tudo, perdi o voo. Houve overbooking, uma história qualquer. Fiquei alguns dias em Madrid à espera da conexão para o Rio de Janeiro. E, portanto, quando chega a orquestra, os papéis já estavam, alguns já estavam distribuídos, outros estavam à espera que eu também estivesse presente. E, portanto, eu fiquei de fazer o clarinete baixo numa dessas obras. E, portanto, foi a primeira vez. Fui posto perante a circunstância de ter que tocar o clarinete baixo. Que legal. E foi logo uma identificação imediata e, portanto, comecei a gostar muito do instrumento e até hoje continua a ser uma das minhas grandes paixões, Ah, o ensino e o clarinete baixo. O clarinete também, obviamente, portanto, é intrínseco sim, na minha sim. vida, mas o clarinete baixo tem um papel muito especial. Sim. E o senhor foi muito tempo clarinetista da Orquestra Gulbenkian. Qual foi os trabalhos do senhor como clarinetista antes e o que o senhor está fazendo hoje? Bom, eu na Orquestra Gulbenkian trabalhei de 1989 até 2015 como freelance, portanto era convidado na Sim. orquestra. Normalmente, muitas das vezes fui convidado para fazer a parte do clarinete baixo. E, portanto, não só na Orquestra Gulbenkian, também na Orquestra Sinfónica,
praticamente em todas as orquestras portuguesas, agora já há orquestras mais recentes, mas em termos de orquestras oficiais, digamos, nominativas, já com alguma tradição em Sim. Portugal, eu toquei em todas elas como freelance, muitas vezes ligado ao clarinete baixo, mas não só, também fiz clarinete, na Orquestra Gulbenkian fiz tudo, primeiro clarinete, segundo clarinete, clarinete baixo, requinta até, embora não seja o meu instrumento de eleição, mas acredito fazer tudo um bocadinho, mas a minha ligação ao instrumento mais forte surge a partir de 1997, quando em Portugal o professor Henri Bock deu uma masterclass no Porto, e portanto eu tendo a oportunidade de em Portugal trabalhar com um grande estilista do clarinete baixo, que eram os dois grandes estilistas da época, eram o Henri Bock e o Harris Parnay, não é? Sabendo que ele estava no Porto, pus pés a caminho e fui fazer a masterclass com ele. Nessa altura ele convidou-me para ir estudar com ele para Roterdão, e eu fui. Tive 3 anos a estudar com ele em Roterdão e, portanto, a minha ligação ao clarinete baixo ficou mais efetiva a partir do momento em que fui aluno dele durante 3 anos, onde estive com o Montanho, um clarinetista baixo. Sim. Foram amigos, né? Contemporâneos lá. Ele estava a terminar quando eu estava a começar o curso em Roterdão. Portanto, no último ano coincidimos e naquela fase final. Aliás, um grande abraço para ele, se ele tiver a oportunidade de me ouvir. Um dos grandes do clarinete baixo, ele sim, um dos grandes do clarinete baixo. E pronto, e essa ligação surgiu a partir dessa altura e, portanto, foi um processo que se desenvolveu. Eu toquei como solista, com o Quarteto de Clarinetes de Lisboa durante 30 e já lá vão 37 anos, onde eu era o clarinetista baixo, né? E, portanto, toda essa ligação ao instrumento surgiu a partir daí. Eu mantive sempre uma atividade regular com o clarinete, aliás, a nível do ensino, obviamente, aquilo que eu fiz durante muitos anos tinha mais a ver até com o clarinete do que com o clarinete baixo, mas houve também uma ligação forte ao clarinete baixo, porque à medida que as pessoas foram reconhecendo uma certa especialização no instrumento, uma necessidade de formação, também foram, portanto, dando maior importância às pessoas que mais se dedicavam ao instrumento. Sim. E atualmente o senhor é professor do Conservatório Nacional, não é? Sim, o Conservatório Nacional tem uma ligação muito forte. Tenho uma ligação muito forte porque entrei para o Conservatório Nacional com 10, 11 anos, a fazer os 11 anos, e, portanto, estudei quase uma vida no Conservatório, porque era lá foi lá que fui enquanto jovem estudante. Depois, passado poucos anos de ter terminado o curso no Conservatório e depois de ter concluído a licenciatura e também em Roterdão o mestrado lá de clarinete baixo, entrei para professor do Conservatório Nacional. Portanto, desde 97 sou professor do Conservatório Nacional. E atualmente, portanto, lecionei em várias escolas do país. Depois, a nível universitário, comecei por dar aulas no Instituto Piaget e nos últimos anos, 6, 7 anos, para aí, estou na Universidade de Évora, onde tenho muitos alunos, não só portugueses, mas também muita gente que vem de fora. Sim, e lá o que eu pude acompanhar, que o senhor acabou de falar lá na universidade, que muitos alunos vêm procurar o senhor para ter aula e aprimorar também o clarinete baixo, né? Sim. E você entra como, o aluno tem que entrar como aluno de clarinete, mas lá o senhor faz um paralelo com o clarinete baixo. E pelo que eu vi, assim, nos últimos 2 anos foram pelo menos 4, né, alunos que foram com esse intuito também, né? Sim. Eu tenho tido muitos alunos de fora de Portugal, muitos espanhóis, alguns brasileiros, no teu caso deles. Muitos deles, alguns pela perspectiva do clarinete baixo, pelo clarinete também, porque é uma escola, em Portugal, o clarinete é uma escola que tem uma boa tradição, não é? Como diz como nós costumamos dizer, é um país de clarinetistas. Sim. E, portanto, há muita gente que vem buscar formação à nossa escola atualmente, porque penso que é também já uma escola marcante a nível do mundo. Mas no clarinete baixo, obviamente, aí há uma procura maior da Universidade de Évora e da minha pessoa, porque, pronto, tenho uma ligação especial ao instrumento já muito longa, há muitos anos, e, portanto, há alunos que vão à universidade de propósito para ter essa formação específica no clarinete baixo. Sim. Hoje em dia é mais difícil, eu conheço um pouco da rotina do senhor, é mais difícil ter aquela rotina de estudo, né? Mas, porque é muito trabalho, né? Muitos solos, é muita coisa. Então, professor, quando o senhor estava na época de estudante ainda, o barulho do caminhão passando, mas quando o senhor estava na época de estudante, como é que o senhor dividiu o tempo de estudo do senhor? Com o clarinete baixo, como funcionava isso?
Alfonso, eu acho que é uma questão de bom senso. Não é? É uma questão de... Eu penso que eu tenho uma opinião um bocadinho sui generis e específica relativamente à existência do baixo e àquilo que é a importância do instrumento. Obviamente o instrumento, o clarinete baixo, o clarone, como vocês costumam dizer, Sim, tem hoje em dia um papel e uma preponderância como instrumento solista, ou seja, há muita música escrita para o instrumento, com piano, com quarteto de cordas, com orquestra de sopros, com orquestra sinfónica, e portanto é um instrumento que já tem um papel próprio, que não é apenas o de auxiliar no naipe do clarinete, sim, quando nós vamos para os registros mais graves, ou para complementar a sonoridade dentro da orquestra ou de qualquer outra formação. É verdade que há esta especialização, mas continuo a achar que o músico tem que ser... É um bocadinho a dicotomia que temos hoje na sociedade. Por um lado temos que ser muito especializados, mas por outro sim, temos que ser muito versáteis e temos que ter capacidade para fazer tudo um pouco. E, portanto, eu acho que, ao contrário do que alguns pensam, nós não devemos ter uma exclusividade absoluta relativamente ao clarinete baixo, porque nós precisamos de tocar bem o nosso clarinete. Aliás, muitas obras escritas com uma preponderância muito grande no clarone acabam por ter que pedir também ao músico que toque clarinete. Nas obras que sim, foram escritas para mim, por exemplo, muitas vezes os compositores pedem para trocar, ou seja, nós trocamos e saltamos entre o si bemol e o clarinete baixo. Portanto, sim, a minha divisão sempre foi manter. Aliás, a minha formação principal foi feita no clarinete. Eu fiz todo o meu curso superior e toda a formação superior no clarinete. A minha especialização tem a ver com um gosto pessoal e com uma ligação forte ao instrumento, muito emocional também, entendi. e pela especialização que fiz na Holanda. É aquilo que eu acho que é o melhor. É um músico, se tem que tocar o instrumento, deve ter alguma espécie de formação no sentido de dedicar-se também àquilo que tem que fazer. O que eu não gosto muito e acho que não está muito correto é o clarone não é preciso ser estudado, o clarone não é preciso ser trabalhado, qualquer um toca. Aí eu já não concordo em absoluto, porque não vai funcionar. Nós É, temos pessoas que se dedicam muito ao instrumento, que passam muitas horas a trabalhar e que se dedicam ao repertório e àquilo que é a sonoridade, às características próprias do instrumento e, portanto, pegar ocasionalmente no clarinete baixo hoje não é mais possível. A pessoa tem que ir trabalhar. Aliás, há exemplos a nível internacional de pessoas que são especializadas, por exemplo, na requinta. Aliás, tiveste um live em direto com o Javier Lopes, mas ele não sim, deixa de tocar clarinete. Agora, não podemos querer ou não podemos entender que qualquer pessoa pode fazer aquilo que o Javier faz. Não é verdade. Ele tem uma sim, dedicação muito específica. Não pode abandonar o clarinete, ele tem que continuar a tocar bem, tem que dominar o instrumento na perfeição, mas há um caminho de especialização. E esse caminho de especialização é aquilo que eu digo aos meus alunos. Por exemplo, qualquer aluno que estuda em Évora pode estudar o clarinete baixo sim, e vir a Évora buscar esse conhecimento específico do clarinete baixo. Mas tem que trabalhar também o clarinete. Não pode ser em exclusivo, nem pode deixar o clarinete em absoluto, porque isso não faz sentido. O mercado de trabalho, hoje em dia, não existe mercado de trabalho suficiente, ou melhor, a nível internacional e mesmo a nível dos diferentes países. É muito importante ter essa especialização, ter essa formação, saber tocar bem e dominar bem o instrumento, mas vão pedir-te para fazer coisas com clarinete baixo, com clarinete, eventualmente até terás que fazer requinta, como já me aconteceu a mim. Então, e hoje em dia é muito difícil, né, professor? Assim, concursos que é só clarinete. Sempre tem que ter uma outra, né, especialização. Ou você toca clarinete, ou clarinete baixo, ou clarinete requinta. A É, Gulbenkian lá pediu requinta, clarinete baixo, baceto. É uma loucura, né? a maior parte das orquestras, houve uma altura em que havia até uma especialização maior. Por um lado, havia quem não fizesse o instrumento auxiliar. Também não fazia sentido. Ou melhor, nos dias Sim, de hoje seria muito difícil, pelas leis do mercado, pelas leis da economia, ter alguém que só toca clarinete baixo ou só toca requinta. Não pode, sim, até porque os compositores não escrevem dessa forma. Não é? Se tem sim, uma obra orquestral, tem que pegar no clarinete, tem que pegar nos vários instrumentos. Eu estou ligado à música contemporânea há N anos, não é? Porque eu sou sim. clarinetista do Grupo Música Contemporânea de Lisboa. O Grupo Música Contemporânea de Lisboa, só para ter uma ideia, nasceu nos anos 70. Portanto, é Ó, provavelmente um dos grupos de música contemporânea mais antigos do mundo. E nesse ó, grupo, obviamente, eles pedem para tocar clarinete, pedem para tocar clarinete baixo, para tocar requinta, para tocar corre bacê, tudo o que é preciso. E nós temos que ter essa capacidade. Portanto,
Nas orquestras é a mesma coisa. Hoje, raramente há um concurso para a orquestra onde pelo menos não tenha que se fazer um dos outros instrumentos. Ou clarinete, baixo e requinta, ou clarinete, baixo ou clarinete e requinta, ou clarinete e clarinete baixo. Portanto, os alunos complementarem a sua formação com uma formação, uma especialização e uma dedicação a um desses instrumentos, na minha opinião, faz todo o sentido. Sim, sim. Professor, e aí dentro disso, desses estudos que o senhor fazia, qual o senhor acha a principal diferença e o que o senhor acha assim que quem está começando tem que pensar mais? Porque não pode direcionar um estudo de uma mesma forma. Eu acho que... Porque o clarinete baixo tem as suas particularidades. E se você fizer o estudo da mesma forma que o clarinete, vale ou o senhor acha que tem coisas diferentes a ser pensado? Eu acho que o clarinete baixo tem que ser encarado de uma forma diferente. A embocadura não é a mesma, a maneira como se sopra, o princípio é o mesmo, mas a finalização ou idealização não pode ter as mesmas características. E, portanto, há algumas propriedades do clarinete baixo que não estão diretamente ligadas àquilo que é, ou diretamente ligadas estarão sempre, que é um instrumento da mesma família, mas não estão completamente síncronas com aquilo que acontece no clarinete. Sim. E essas características, eu costumo dizer, não é muito difícil. Agora, é preciso trabalhar o instrumento da mesma forma como se trabalhou o clarinete, ou da mesma forma como se encarou uma nova obra, ou seja, uma mente aberta, e não esperar que o instrumento reaja da mesma maneira como reage o clarinete, porque são diferentes, o tubo é muito maior, a vibração é muito maior, e portanto, tecnicamente, o clarinete baixo tem algumas semelhanças onde não é tão idêntico ao clarinete, nós sabemos. O clarinete baixo tem o tamponamento feito mecanicamente e não digitalmente, ou seja, no clarinete, quem tapa o buraco, ou como é que vocês dizem? Orifício. O orifício é tapado digitalmente no clarinete, ou seja, é o meu dedo e a minha almofada, digamos assim, da parte mais fofa do dedo que vai tapar. No clarinete baixo é mecânico, como acontece no saxofone, como acontece na flauta. Logo aí, há uma calibração técnica, por exemplo, que é muito importante, ou seja, o instrumento, nós temos que estar habituados ao instrumento e o instrumento tem que estar calibrado de maneira a que a gente o possa encarar de uma forma mais facilitadora. Sim. E isso é uma das características técnicas que é totalmente diferente. Ou seja, aquilo que eu penso é, quando trabalhamos um instrumento, vamos acabar por nos adaptar àquilo que nos está a ser solicitado. Eu escrevo uma coisa nesta tese de doutoramento que eu estou a fazer, que é assim, eu não acho... O clarinete baixo não é mais difícil, tecnicamente, do que o clarinete. É diferente. No entanto, eu escrevo uma frase que pode vir a ser polémica, mas eu assumo-a em absoluto. Tudo o que é possível tocar no clarinete é possível tocar no clarinete baixo. Não há nada que se possa fazer num instrumento que não se consiga fazer no outro. A diferença é que provavelmente vai ser mais difícil de conseguir. Vai exigir mais trabalho, vai exigir mais estudo. Porquê? Características técnicas e acústicas, onde o instrumento é muito mais pesado, a técnica é maior, as chaves são maiores, o peso que nós temos que fazer na parte digital é diferente. Agora, eu costumo dizer que não há nenhum segredo especial, não é preciso um talento, não é preciso nada disso. É preciso nós trabalharmos o instrumento, dedicarmos, fazer os mesmos, alguns exercícios são parecidos, trabalhar tecnicamente, fazer as escalas, fazer os exercícios, fazer as notas longas, trabalhar a coluna de ar. Depois, em termos de embocadura, há muitas coisas que eu acho que são importantes para as pessoas encararem de forma diferente. A maneira como sopramos não é a mesma, a maneira como colocamos a nossa embocadura e a passagem do ar a nível do interior da nossa boca também é diferente. E se as pessoas estiverem conscientes disso e não procurarem reproduzir exatamente igual aquilo que fazem no clarinete, o sucesso não é tão difícil assim. O senhor poderia dar alguns exemplos assim dessa questão do ar e da boca aí? Eu costumo dar um exemplo muito simples. Se nós tivermos um funil, não sei se o funil se utiliza a mesma expressão no Brasil. Sim, bom, que é maior e vai afinando. É, que nós usamos para pôr o azeite, para pôr a água, para pôr o vinho. Bom, imagina que você tem que soprar um funil. Não é? Se você vai soprar num funil que tem 3 milímetros de diâmetro na passagem do ar, você não vai soprar da mesma maneira de um que tem 2 centímetros. Não é? Em termos daquilo, e para manter a coluna de ar em circulação, ou seja, para continuar a soprar,
Você vai ter que usar uma forma de soprar diferente e, sobretudo, uma forma de introduzir o ar no instrumento. E essa característica do baixo é quase intuitiva. Nós, a partir do momento, há muita gente que diz, é preciso fazer mais pressão ou mais força. Não. O instrumento tem que se tocar mais relaxado. Tem que se ter uma embocadura mais flexível, né? Mais flexível. É o oposto. Da mesma maneira, é quase intuitivo. Se nós pensarmos na requinta, a gente vai serrar um pouco mais, Sim. vai tensionar um pouco mais a musculatura. No clarinete baixo é um bocadinho como o violoncelo. Tem que ser mais relaxado, tem que ser mais amplo e tem que se tocar mais aberto, diria eu. Entendi. Tem aqui o Lucas, Rafael, falou que ele sente que a passagem do Lá, Si no clarinete baixo é mais difícil do que no clarinete. O que o senhor fala? O senhor acha que é mesmo ou é igual? É igual à frase que eu disse. Assim, não é mais difícil porque tecnicamente é maior. As chaves, o peso. Depois também depende muito se o instrumento está absolutamente afinado, não é? Porque no clarinete baixo há mais problemas técnicos. Eu gostava só de realçar uma coisa que muita gente não pensa. Os luthiers costumam dizer que, em termos de lutherie, ou seja, de reparação do instrumento, calibração das chaves, se está a vedar ou não, se há fugas de ar, o clarinete baixo é tão ou mais difícil que o oboé. Ora, nós sabemos que o oboé é muito mais delicado e muito mais difícil do que o clarinete. Sim. Tu também trabalhas na parte da lutherie, sabes bem a diferença entre uma coisa e outra. Muitas vezes a passagem do Lá, Si também se prende com isso. Se houver um mínimo de resistência em termos de imprecisão técnica do instrumento, torna-se mais difícil. Mas, sobretudo, o que nós precisamos é de libertar a tensão no momento em que fazemos essa passagem. Quando sopramos. Eu posso dar um exemplo, porque tenho aqui o baixo mesmo ao meu lado. Um dos exercícios que nós podemos fazer, por exemplo, na passagem do Lá para o Si. Sim. A gente deve relaxar, procurar que o ar continue a circular na mesma, mas evitar aquela tendência de fazer uma diferença na maneira como tocamos. Deve ser fluente e, sobretudo, não pensar em soprar menos, mas manter a pressão do ar. Soprar mais no Lá e, quando chegamos ao Si, relaxar e puxar um pouco para trás. Sim. Sobre a questão da flexibilização da embocadura, há alguns exercícios que eu posso sugerir e que são muito simples, que podem utilizar aqueles que se querem dedicar um pouco mais ao instrumento. A embocadura do baixo tem que ser mais relaxada e menos tensa. No fundo, é repetir a mesma coisa, mas na realidade, se nós tocarmos a palheta e a embocadura muito, muito forçada, muito apertada, o som vai sair menos vibrante, com menos harmónicos graves, com menos riqueza sonora. E isso é uma das coisas que é difícil às vezes as pessoas perceberem. E eu acho que é muito importante nós tocarmos. Basta pensar no seguinte: se eu tocar como se toco clarinete, eu colocaria a embocadura assim. E a gente quase sente o instrumento, quase não sai. Preso, né? Baixo, alargo, solto, fica tudo muito mais soft, muito mais relaxado. Sim. E mesmo outra questão que também costuma ser muito colocada, que é a questão dos intervalos, não é? Que a gente, os saltos são maiores, a extensão é maior, é mais difícil. Se nós observarmos, por exemplo, eu vou fazer um salto, sei lá, 5 oitavas de Dó. O famoso salt peanuts, não é? Sim, sim. Você aqui não pode tocar com a embocadura na mesma posição. Não vai ser possível. Tem que haver alterações e tem que estar suficientemente flexível para a gente sentir o salto do instrumento. Nós podemos usar os harmónicos da mesma maneira como usamos no clarinete, que são mais fáceis, são mais ricos e no fundo acaba por funcionar melhor. Sim, e dentro dos estudos que o senhor faz para o clarinete baixo, o que o senhor faz diferente, o que o senhor indica que seja diferente, que não precisaria de fazer no clarinete? Ou precisaria de dar uma ênfase maior no clarinete baixo em tais estudos que não daria no clarinete, não sei. Ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas pensa,
a minha opinião, a questão técnica não é muito importante. Se nós trabalharmos tecnicamente o instrumento da mesma maneira como trabalhamos o clarinete, fazer as escalas, fazer os estudos técnicos, o instrumento, nós vamos nos adaptando às características técnicas do baixo, vamos acabar por ter a mesma, quase a mesma, ou a mesma, o mesmo virtuosismo técnico, mas é na parte do cantabile, da sonoridade, do controle das dinâmicas, do controle do instrumento, nos registros agudos e nos registros graves, que é mais difícil nós obtermos a perfeição ou a melhor qualidade no clarinete baixo. O que eu peço a muitos dos meus alunos, toda a gente conhece, por exemplo, os livros do Janjan, o volume do Janjan, volume 1, são livros melódicos, não é? O próprio nome, são estudos melódicos. Eu retiro quase todos aqueles que são mais técnicos, como aquele dos saltos, dos intervalos, e quando é muito tecnicista ou muito virtuoso, mas trabalho muito com os alunos do clarinete baixo, por exemplo, os estudos mais lentos e mais melódicos. É difícil igualizar o som, tocar com a mesma sonoridade e a mesma qualidade nos vários registros, os saltos que são para se fazer. Esse é um trabalho muito mais específico e que, por outro lado, acaba por ser mais complementar, porque tecnicamente, se nós estudarmos e trabalharmos um instrumento, ele vai soar, vamos conseguir ter o mesmo domínio técnico. Sim, sim. Pela digitação é básica a mesma, mas Há uma grande diferença, Alfonso. Há uma grande diferença que é uma das coisas que eu analiso também na tese que estou a fazer, no doutoramento, que é as digitações das notas do registro agudo. Não é? Claro, a questão toda do registro grave, que obviamente tem implicações na maneira como nós encaramos o instrumento, mas há sobretudo algumas, a maneira como nós tocamos as notas agudas, que é total, para mim, a mim pessoalmente, neste momento, é totalmente diferente daquilo que se faz no clarinete. O clarinete baixo, para nós podermos usar as digitações do clarinete, vamos ter que usar esta chave que está aqui, que tem uma abertura que facilita a utilização das notas agudas. Quando nós tocamos um Mi, vamos usar a mesma, Mi agudo, por exemplo, Mi 4, não é? Vamos usar a mesma digitação do clarinete no clarinete baixo, mas vamos ter que abrir este buraco pequenino para facilitar a emissão do som. As notas agudas no clarinete, que nós conhecemos do clarinete, no clarinete baixo, na minha opinião, são menos eficientes em termos de qualidade de som, em termos de afinação, em dificuldade técnica, porque temos que fazer os intervalos. E, portanto, o que nós fazemos, ou aquilo que eu faço e muita gente fazia, eu lembro-me, um dos grandes pioneiros do clarinete baixo, que é o Joseph Horak, que em 1950 e qualquer coisa fez o primeiro recital do clarinete baixo a sol. Eu tive a oportunidade, já com ele muito velhinho, mas eu fiz masterclasses com ele, e ele usava, eu ficava muito surpreendido, porque ele tocava as notas agudas e eu assim, mas que posições é que ele está a usar, como é que ele está a fazer aquilo? É o sol agudíssimo, o dó agudíssimo. E ele não usava nenhuma das posições do clarinete. E eu estava habituado a usar as posições do clarinete. E de maneira que eu fui tendo, até porque tive as aulas com o Bock, e portanto fui descobrindo as posições onde nós continuamos a utilizar o salto da 12ª, não é? Sim. Porque, no fundo, as notas do registro médio do clarinete e as notas agudas continuam a ser 12ª das notas base, não é? Sim. Só o primeiro registro é que são notas base. A partir do momento em que nós usamos aquilo que a gente designa como chaves dos agudos, nós estamos a pôr uma 12ª, que é o harmónico das notas base, certo? Portanto, se seguirmos esse princípio, vamos utilizar uma digitação totalmente diferente. E isso é uma das coisas que é importante. Quem quer tocar clarinete baixo é muito mais fácil. Vou dar um exemplo para não estarmos só a falar em termos teóricos. Vamos tocar o Dó agudo. Aí nós iríamos para a posição do Dó sustenido normal do clarinete com esta chave meia aberta, não é? Portanto, usaríamos este dedo e deixaríamos. E eu não, eu continuo a usar a posição do Fá sustenido. Sim. Ou seja, eu venho buscar o Fá sustenido como se faria nos graves aqui. O Dó sustenido eu tocaria como o Fá sustenido. O Ré eu vou tocar como um Sol no registro médio. Sim. O Sol sustenido é um Mi bemol. O Lá é um Mi. E o Si bemol será um Fá. Ou seja, eu vou usar estas posições. Eu vou continuar a subir só com a mão esquerda e com as mãos de garganta, com as notas de garganta cá em baixo, mas nos agudos. Apenas com o domínio da embocadura. Não podemos usar a chave dos agudos, porque aí a afinação não fica boa. Portanto, eu vou tocar um Dó, um Fá, um Sol.
e não mexo nada. O sol sustenido, por Ah, exemplo, está tá. em mão. É que eu vou ver se consigo pôr aqui para vocês verem os dedos. Si bemol. Ah, legal, Depois, legal. depois do Fá, eu posso utilizar já, em vez de um harmónico de 12ª, talvez um harmónico de 10ª, em que eu, para tirar o Fá agudo, uso a posição do Ré dos médios. Esta posição, não é? Fá, Mi, Sim, Ré, ah, mas sim. depois, saltando no harmónico, tenho um Fá. E vou continuar cromaticamente com as mesmas posições que tínhamos antes. Ah, Portanto, sim. e nós conseguimos ter uma extensão e umas Ah, que notas agudas do legal. instrumento com maior, eu penso, tem maior qualidade, sobretudo se forem trabalhadas, tem melhor qualidade, mais facilidade. E depois, para trabalharmos essa questão de se conseguir obter a 12ª sem utilizar a chave, há alguns exercícios que eu acho importantes. Este era o primeiro, não é? Sim. A única coisa que está, eu não mexo nada a não ser a embocadura. E estamos a tirar 12ª de intervalo. Ah, sim. Não é? Eu posso até tocar com as duas mãos em cima. Se eu for buscar aqui o sol sustenido, não é? Vou usar o mindinho. Normalmente faria com a posição normal. O Lá, Sim. Si bemol. E a partir daqui temos um Fá. Vou buscar não uma 12ª, mas uma 10ª. Mas a verdade é que em termos de virtuosismo você não consegue fazer com a mesma facilidade as notas agudas, por exemplo, cromaticamente. Eu vou começar num Fá agudo, não é? Para o clarinete ou Sim. para o clarinete baixo. Porquê? Porque eu estou a utilizar a minha mão direita e a fazer isto. E é aquilo que a Ah, gente sim. utiliza na escala cromática cá em baixo, não é? Entendi. Quando eu procuro uma afinação melhor, aí eu vou buscar não a mão direita, mas a mão esquerda. Eu fecho o Ré na mesma e depois, em vez de levantar cromaticamente assim a mão direita, vou buscar a mão esquerda. E tenho os mesmos intervalos. Ah, Agora, legal. com estas posições, você pode ir buscar as notas todas que forem precisas. Porquê? Porque se a gente utilizarmos os harmónicos, vamos subindo. É tudo uma questão de ouvido e de flexibilização Sim. da embocadura. E é uma coisa pouco usada no clarinete, né? Acaba que... Não é usada no clarinete de todo. Eu não conheço É, ninguém que use, não é? Portanto, não é uma especificidade, porque funciona no clarinete, só que funciona pior. Ao contrário do clarinete, sim. as posições que já estão normalizadas, obviamente, são as mais óbvias e as melhores. Ah, sim, Todo sim. mundo, no mundo inteiro, usa as mesmas, portanto, são as melhores. Para o clarinete baixo, provavelmente poderão não ser as melhores. Há opiniões contraditórias. Esta é a minha opinião. Eu prefiro Sim. usar aquilo que a gente chama as 12ª. O que eu posso, o que eu posso aconselhar há um livro, 3 livros que eu considero que são essenciais para quem quer abordar o clarinete baixo. O primeiro é o do Henry Bock, não é? Nouvelle Technique de la Clarinette Basse, as novas técnicas para o clarinete baixo. É um livro já com muitos anos, nos 90, penso eu, mas eu tenho aqui, posso até depois dar as referências, que tem tudo e mais alguma coisa sobre o clarinete baixo. Depois temos o livro do Jean-Marc Voltat, que é o clarinetista baixo da Orquestra Superior de Paris, que fala precisamente destas digitações, das duas possibilidades, aquela que é igual ao clarinete e da outra que é mais para o clarinete baixo. Aliás, é para o clarinete baixo, porque o clarinete não funciona. E ele fala sobre estas duas digitações e sobre o seu potencial. Às vezes eu uso umas, outras vezes uso outras, não é? Porque eu, por Vai exemplo, ser de tenho acordo com a música, né? e utilizando os harmónicos é uma questão de orelha, porque nós sabemos a nota que queremos ouvir, basicamente, e vamos procurar um harmónico com uma posição estável, ou seja, não temos ali a nota a mudar a afinação, mas vamos usar um harmónico confortável em qualquer passagem, né?
que nos permita ir buscar a nota, porque nós sabemos qual é a nota que queremos. E, portanto, como nós conseguimos, no clarinete baixo temos ainda uma riqueza maior de harmónicos do que no clarinete, podemos ir até lá acima com qualquer posição. Não é? Eu costumo dizer que nós praticamente conseguimos tocar todas as melodias sem mexer as posições do clarinete baixo. Eu consigo fazer... Eu não estou a mexer um único dedo. Se eu puser outra posição... Mudei a posição. Tinha a posição no Ré, agora tenho a posição no Dó. Agora é aqui e aqui. E nós podemos fazer todas as notas possíveis. Legal. Eu tenho, por exemplo, uma passagem muito difícil numa das obras do Quarteto de Clarinetes de Lisboa, onde eu utilizo estas dedilhações, mas que nos permitem fazer passagens com agudos, de uma forma muito mais virtuosa, por exemplo. Fazer estas passagens dos agudos, se eu tivesse que fazer com as posições do clarinete, acho que dava um tiro na cabeça. Imagina. Portanto, eu sugiro que vocês procurem as posições mais confortáveis e que trabalhem a flexibilidade da embocadura, que é uma das coisas mais importantes no clarinete baixo. Legal. E quanto ao staccato, o senhor pensa diferente, igual? Porque o tamanho da boquilha é muito diferente. O resultado, a resposta é diferente, né? É. Mas aqui eu acho que é um bocadinho como uma questão técnica também, não é? Nós acabamos por habituar-nos à resposta acústica, não é? Acusticamente o baixo é maior, a ressonância da boquilha também é maior e, portanto, nós acabamos por reagir, adaptar-nos a essas diferenças enquanto instrumentistas. Mas, sobretudo, há algumas características que são muito importantes. Nós sabemos, por exemplo, que o mais difícil é fazer uma nota curta e seca, porque a ressonância fica sempre, porque o tubo é maior e continua a vibrar. E, portanto, dá-me só 30 segundos, Afonso. Tá, vai lá. Pessoal, esse é o grande professor Luiz Gomes. As aulas dele, cada aula tem, assim... Nunca vamos ter as mesmas aulas, eu acho que é fantástico e quem puder um dia ter a oportunidade de pelo menos fazer um masterclass vai entender isso que eu estou falando. Estou falando que nossas aulas nunca são as mesmas, professor. Sempre há algo novo e sempre há uma cobrança nova. A monotonia não pode existir. A monotonia não pode existir. Sim, isso é muito bom. Mas aquela questão do staccato... Segue lá. Quando nós falamos da articulação, eu, por exemplo, costumo dizer que é muito difícil fazer notas curto, seco, sobretudo nos graves, porque é mais difícil colocarmos a vibrar acusticamente o instrumento e é mais difícil cortar a vibração. E, portanto, é muito difícil nós fazer uma nota seca e absolutamente curta, como nós fazemos tão bem no clarinete, não é? É mais difícil no clarinete baixo. E se você tiver que fazer, como eu tenho muitas vezes, tenho uma obra escrita para mim, por exemplo, pelo que você conhece bem da Universidade de Évora, um grande compositor residente em Portugal, que é o Bachmann, há muitos anos em Portugal, digamos assim, já é um português de gema, apesar de ser inglês. Ele tem uma obra muito difícil, com notas muito secas, muito graves, e é uma das dificuldades do instrumento. Ou seja, nós conseguimos fazer esse staccato. Em termos de velocidade, eu não noto diferença nenhuma. Seja com slap, seja com staccato normal, eu acho que nós conseguimos fazer à mesma velocidade. A questão da precisão, o momento em que nós conseguimos disparar a nota e ouvir-se, sobretudo nos curtos, é muito mais difícil. A velocidade eu acho que é mais ou menos igual. O duplo é igual. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo que a gente tenha que fazer na mesma nota. Agora, o slap é proporcionalmente mais lento no clarinete baixo, tal e qual como é no clarinete. Há gente que faz slap muito rápido, há gente que faz slap menos rápido. Agora, os que fazem mais rápido no clarinete vão conseguir fazer mais rápido no baixo. E é a mesma coisa, né? Porque o slap, a partir de uma certa altura, é impossível. Obviamente tem muito mais power, muito mais som, mas é menos rápido.
vamos conseguir, não é? Não vamos conseguir fazer muito mais rápido do que isto. Há quem consiga, mas quem conseguir fazer mais rápido no baixo, vai conseguir fazer também mais rápido no clarinete. Ah, legal, legal. Professor, dentro do... Aqui, ó, o senhor indica algum exercício para igualdade do som nos registros, principalmente na articulação? Que ele sente a articulação do agudo um pouco mais suja. Aproveitar que ele mandou aqui. O que eu sinto, ou melhor, aquilo que é mais normal é que o baixo é um instrumento mais confortável nos graves. Seja quando faz articulação, seja quando faz coisas mais virtuosas tecnicamente, mas na verdade, no registro agudo é um registro mais forçado. Para mim, curiosamente, quando a gente fala nos agudos, não estamos a falar acima, lá para cima no registro agudo, agudíssimo, ou no registro extremo agudo. Estamos a falar naquilo que é, sei lá, aqui, daqui para cima, não é? Porque aqui o instrumento volta a vibrar de uma forma mais confortável. Sim. Para mim, eu não tenho nenhuma base científica para poder dizer isto, mas para mim acho que tem a ver com as características de construção do clarinete baixo. É uma região onde o instrumento funciona não tão bem. Aliás, se pensarmos não só na questão da sonoridade, da articulação, mas também na sonoridade, se calhar é mais fácil ter um som bonito, com uma palheta ligeiramente mais redondinha ou menos difícil. É mais fácil ter um som bonito nos graves do que depois quando passamos para os médios. Eita, portanto, caiu aqui. Na Desculpa. minha opinião, acaba por ser o registro médio agudo, é provavelmente o registro mais difícil. Sim. O que nós podemos fazer é, mais uma vez, tudo a nível da colocação e da forma como abrimos a garganta para a passagem do ar. E eu volto a referir, não façam demasiada tensão, não façam demasiada pressão. Nós temos que, eu pessoalmente encaro o clarinete baixo como um violoncelo. É como alguém que tem uma voz grave. Alguém que tem uma voz grave não pode tentar falar assim, porque não vai funcionar, né? Eu costumo brincar com isso, mas é verdade. Não podemos apertar ainda mais, nem tensionar. É tal e qual como as cordas vocais. Se nós queremos ter maior projeção, pomos mais ar e libertamos mais a voz, abrindo a garganta e fazendo a passagem por cima. Aquilo que a gente chama o ar quente, não é? Há muita gente na pedagogia que fala do ar quente. Eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. O clarinete baixo não funciona com ar frio. Mas é basicamente isso. E na articulação temos o mesmo problema. Portanto, é uma questão de embocadura, é uma questão de... Os exercícios que eu propunha, porque eu vi que ele perguntou sobre os exercícios. Sim. É mais um bocadinho, nós tentarmos fazer a articulação de uma forma contínua, não é? Porque nós quando vimos aqui... o próprio som do instrumento começa a mudar em termos de timbre. E é aí que nós temos que trabalhar. Jogar com a parte abdominal, desculpa. Diafragma. Com a parte diafragmática abdominal, isto é um palavrão muito complicado. Trabalhar a parte diafragmática abdominal, a relaxação e a maneira como conduzimos o ar. Depois é uma questão de língua e de articulação, mas a igualização dos registros do clarinete baixo é uma das partes difíceis do instrumento. Sim. E, professor, para quem está começando, para quem quer começar a tocar o clarinete baixo, o senhor aconselha pegar que tipo de repertório no início? Porque muitas das vezes assim, sem pensar muito na questão técnica do que é mais difícil, do que é mais fácil, mas para um iniciante mesmo, ele quer começar, quer conhecer a literatura do instrumento, para ele começar a tocar, o que o senhor aconselharia ele pegar? É um conjunto de obras que nós consideramos os clássicos no clarinete baixo, não é? Uma delas é a Balada do Bosa, por exemplo. É uma obra, para vocês terem uma ideia, ao nível do clarinete, tem mais ou menos o mesmo grau de dificuldade do solo concurso Rabault, no clarinete, talvez de um concertino de Weber, não tanto, mas com mais ou menos essas características em termos de dificuldade, e portanto é uma obra confortável para quem já toca o clarinete baixo e consegue já fazer algumas coisas. É uma primeira obra
profissional do repertório, onde nós vamos poder tocar com piano, encarar o instrumento, e portanto é legal. uma obra normalmente que eu recomendo para isso. Algumas outras obras mais simples, temos as passacaglias do Zumaquê, tem um acento no E, também são relativamente simples e são a solo, portanto é mais fácil de nós tocarmos. Temos os clássicos a solo do clarinete baixo, Bush, a suíte, portanto há uma série de obras, também é um bocadinho uma pesquisa que podemos fazer e depois olhar para as partituras e vermos o que é que devemos ou o que é que não devemos fazer. Sim. Mas sobretudo é a questão de nós termos noção de que à medida que vamos dedicando mais tempo ao instrumento também vamos melhorando e conseguindo dominar mais as questões técnicas. Sobre alguém que estava a perguntar aqui por baixo, que eu vou vendo em relação ao clarinete baixo que não tem o dó grave, que vai até o mi bemol. Só vai que vai até o mi bemol. A maior parte do repertório desta altura, tirando o Schoeck, a sonata do Ottmar Schoeck, quase todos eles não exigem mais do que o mi bemol. Porque o dó grave surgiu também já na segunda metade, quase, na viragem da metade do século passado, e portanto há muito deste repertório que não tem, por exemplo, a sonata esta balada do Eubose. Eu até posso pôr aqui para ver se vocês conseguem ver. Não sei se dá. Sim, sim. O balado do Bosa, por exemplo, não utiliza para além do mi bemol. Não é? Uma das obras mais marcantes do repertório do clarinete baixo é um bocadinho como as sonatas de Brahms para o clarinete baixo, neste caso é esta obra do Schoeck, que é uma sonata para clarinete baixo e piano, já é muito mais difícil. Depois, alguns exemplos que eu costumo dar também, que já são compositores portugueses. Também tenho que defender a minha dama, sim. Não é? Tem que ser. Mas né? há uma obra que está livre, que toda a gente pode ter acesso, que é... Vê se eu me lembro. O compositor é João Nascimento. Boa pergunta. Agora o nome. Bom, João Nascimento... clarinete baixo. Aí se acha, né? Se acha na internet. Ele dá acesso a toda a gente pode tocar. É uma obra também bastante interessante. Vocês podem ver também no YouTube, eu tenho algumas gravações por exemplo, dessa obra, está à estreia. Há uma outra obra também para clarinete baixo e piano, que em termos de dificuldade é um bocadinho acima, mas bastante viável, que também não pede mais do que o mi bemol grave, de uma compositora portuguesa que eu acho que é uma obra muito interessante, que é Anne Vitorino de Almeida. Vocês podem procurar clarinete baixo, e ela tem várias obras para clarinete baixo. Há outros compositores, obras mais difíceis, por exemplo, do Bachmann, etc. Mas também a nível, não só, quer dizer, desde o Donatoni ao Bério, aos compositores que escreveram coisas muito difíceis para o clarinete baixo e que são verdadeiras, como dizer em Portugal, autênticos calhaus para poder tocar. E, portanto, há muito repertório. É uma ideia que nós temos que não há repertório para clarinete baixo, é absolutamente falsa. Eu vou lembrar uma história que se passou comigo. Não é? Eu, quando cheguei à Holanda pela primeira vez, depois de ter sido convidado pelo grande mestre Henry Bock para estudar com ele, e eu cheguei lá e disse: professor, é uma coisa, não tenho repertório, em Portugal só há esta peça de não sei do quê, não conheço mais nada, não existe mais nada. E ele diz assim: bom, caro Luís, aqui no meu arquivo estão mais de 8.000 obras para clarinete. E isto eu estava a estudar lá em 1997. Portanto, vocês conseguem imaginar quantas mais é que já existem. Exatamente, alguém escreveu o nome da peça do João Nascimento. Crónica de uma peça anunciada. Foi o Rodrigo, aluno lá de Évora. Exatamente. Isto para eu também puxar um bocadinho a brasa à sardinha dos compositores portugueses, não é? Sim, e o senhor estreou a peça também do compositor brasileiro, né? Do Anderson Viana. Exatamente, é uma obra também muito interessante, acessível, não é uma obra muito extraordinariamente difícil em termos técnicos, mas que funciona. Sim. Aliás, eu sou um fã da música brasileira, portanto, sempre, se houver algum compositor brasileiro que esteja a ouvir-me, eu desafio já para escrever para clarinete baixo, não tenho dinheiro para pagar, infelizmente. Mas desafio já porque eu adoro a música brasileira. Acho que eu vou ver se eu consigo algumas coisas com amigos que eu tenho. Exatamente. Aqui para escrever para clarinete baixo. Precisamos que as pessoas possam tocar, precisamos de divulgar o instrumento e tudo aquilo que é, na realidade, em todo o mundo, neste momento, cada vez mais pessoas escrevem para o instrumento. Não é? Em Portugal, eu desde que comecei a minha tese de doutoramento até agora, eu acho que já acrescentei só em Portugal
obras escritas para clarinete baixo, se calhar mais, sei lá, algumas 30. Portanto, isto está sempre a desenvolver-se. O pessoal Portanto, fala aqui que está alguém... acabando, né? O Hã? pessoal fala que está acabando essa questão dos compositores, estão diminuindo de escrever. Eu estou sentindo que está ao contrário, eles estão escrevendo cada vez mais. E as Eu acho que sou pessoas um estão felizardo. dispostas a tocar, né? Eu acho que sou um felizardo. Tenho muita gente a escrever, felizmente. As pessoas também gostam de escrever para este instrumento. Eu acho que o instrumento acaba por ter até, em termos de extensão é maior, a riqueza sonora é diferente e há Sim, muita gente que acaba por gostar e apaixonar-se até mais pelo clarinete baixo do que pelo clarinete. E, portanto, aliás, por exemplo, nas obras contemporâneas, dada a versatilidade do instrumento no registro, dos efeitos, porque tem mais harmónicos, multifónicos, sim, microtons, etc. No clarinete baixo o potencial também é muito grande. Eu vejo muitos compositores da atualidade a dedicar-se mais até ao clarinete baixo. Claro que não vamos dizer que é igual ou que é superior ao clarinete, mas há muita gente que opta até pelo clarone porque é mais versátil, tem mais extensão, pode fazer os graves, pode fazer os agudos. Em termos de alguns efeitos da composição atual, funciona melhor e, portanto, eu vejo uma grande adesão ao instrumento. Não sim, só no clarinete baixo, mas, quer dizer, no geral, eu penso é que as pessoas também encaram um bocadinho a música da atualidade com algum preconceito. Vamos ser sim, claros. E não sim, esconder as palavras. Portanto, eu acho que cada vez mais há que desenvolver e olhar para a música desta forma. sim. Professor, aqui ó, tá o Jefferson, mas é o Juan que está perguntando. É, Juan, é o seguinte, qual que é o repertório que o senhor aconselha estar estudando sempre que sempre cai os mais importantes para concursos de orquestra? infelizmente, durante muitos anos continuaram a pedir, e em alguns casos ainda acontece, obras para clarinete para serem tocadas no clarinete baixo. Via-se muito, pediam só o concurso Rameau, pediam concerto de Sport, pediam partes do Mozart. Eu acho que isso, hoje em dia, as pessoas começam a perceber que não há qualquer tipo de necessidade, porque há muito repertório que se pode fazer no clarinete baixo. Mas Sim, algumas destas obras que eu referi, o Selmo Leco de Rick, são os compositores da primeira metade do século, começam a ser já clássicos do clarinete baixo. E, portanto, cada vez mais, sei lá, a sonata do Schoak, o Bossa talvez não, mas, por exemplo, nos concursos internacionais onde eu tenho estado, eu estive no júri do concurso internacional de clarinete baixo no México, estive também no de Tenerife, portanto, na maior parte dos concursos, começam a pedir o repertório em Ávila, por exemplo, em Espanha. Portanto, cada vez mais as pessoas vão ao repertório que é o repertório do instrumento. E sim, nesse aspecto, aquelas obras mais importantes são aquelas que são também como no clarinete, não é? Na orquestra ninguém pede para tocar, para uma prova de clarinete, ninguém pede para tocar uma obra escrita há 2 ou 3 meses, pegam nas obras mais emblemáticas, numa sonata de Brahms, em algumas contemporâneas já como o Donatoni, como o Stockhausen, etc. Mas vão buscar os grandes compositores. Se nós olharmos a isso, todas as obras que são escritas para o clarinete baixo com essas características poderão ser obras muito importantes. sim. E o senhor lembra de alguma aí que, por exemplo, eu sei, toda vez que eu via o concurso que tinha clarinete baixo, tinha o La Valse de Ravel Na orquestra. da orquestra Sim, em bom, vamos si. O que começar. o senhor aconselha, assim, para a Eu pessoa começar a aconselho estudar? vivamente a toda a gente a olhar para quase todas as sinfonias de Shostakovich. Em quase todas elas há um solo difícil É, apertado. para o clarinete baixo. Depois temos a Stravinsky com, os solos da Sagração da Primavera, do Pássaro do Fogo, aliás. Temos o famoso que ele faz o Sancho Panza e o Dom Quixote, Dom Quixote do Strauss. Temos esses solos Sim, marcantes, temos os solos do West Side Story, temos no baixo também algumas coisas da que tem o glissando do Gershwin da Rhapsody in Blue. Portanto, há aqueles solos que toda a gente sabe que estão no clarinete baixo, mas há já edições dos solos, o solo do concerto para violino, também, onde o clarinete baixo tem um solo dificílimo, sim. junto com a flauta, não é? Que O oposto, é né? conhecidíssimo. E, portanto, há livros como há no clarinete, vocês podem adquirir os livros dos certos da orquestra, e, portanto, onde estão os solos mais importantes do clarinete baixo, onde vocês devem preparar para poderem estar
prontos para qualquer eventualidade no concurso de orquestra. Sim, e quando a pessoa está preparando, professor, para os concursos, e na hora do concurso, o que acontece? A pessoa tem que trocar de clarinete e clarinete baixo, e tem que ter aquele estalo, né? Não é da noite para o dia, mas o senhor, assim, o senhor estudou muito quando tinha que fazer essa troca de clarinete para clarinete baixo, muito brusca. Por exemplo, está tocando clarinete, deixa o clarinete de lado, já pega sem aquecer. E o senhor tem algum preparo antes de aquecimento da orquestra para poder fazer essa troca? Eu acho que não há nada que nos possa preparar para esses momentos difíceis. Na realidade, nós temos que ser, sobretudo, temos que ser muito pragmáticos. Muita gente reclama muito. Não pode ser, não pode ter esta coisa de mudar, etc. É assim, não há nada a fazer. Eu já cheguei a mudar de instrumento com um no colo, o outro no braço, o outro aqui no ombro, como está este agora, ia tocar clarinete, e depois mudava, e depois passa para isto, passa para... Então na música contemporânea passava para tudo, requinta, Sim. Não há nada que nos possa preparar para isso. O que nos pode preparar para isso, e acaba por ser uma metodologia muito eficiente, é nós termos o domínio de cada um desses instrumentos. E antes temos que nos preparar para isso. Okay? Há um problema que eu costumo dizer, é assim: vão umedecendo a palheta se um dos instrumentos estiver muito tempo parado. Procurem ter também uma questão que é o controle da temperatura, porque muitas vezes na orquestra acontecia nós estarmos com o clarinete em lá, tocar clarinete baixo, depois mudávamos para si bemol, depois para baixo, depois o clarinete em lá estava quase há 40 minutos sem ser sequer soprado. Sim. E se a boquilha ainda servia a mesma e a palheta era a mesma quando mudávamos para o clarinete em lá, quando o instrumento pegávamos nele, às vezes, se estivéssemos no inverno e não tivéssemos aquecimento, podíamos estar a 438 ou 39. E o inverno aí é bravo. Mas, sobretudo, nós temos que estar prevenidos. Não é? Não chegar, ou seja, trabalhar isso, trabalhar as questões da afinação, preparar-nos. No fundo, há uma questão que eu acho que é muito importante. Nós temos que simular as situações de performance. Eu costumo dizer isso na pedagogia. Não há nada como treinar. Não é? Os guerreiros ou os soldados treinam, fazem exercícios, colocam-se perante as circunstâncias para saber como é que vão reagir depois na vida real. E, portanto, eu costumo dizer para os meus alunos o mais importante é fazer concursos, fazer provas, fazer audições, tocar em público. Os nervos, o stress, a ansiedade e a pressão são dominados pelo hábito, pelo treino. Da mesma forma como os militares têm que treinar todos os dias, um músico tem que treinar também. Não é treinar, às vezes a gente diz, mas eu estudo todos os dias. Ok. E a minha pergunta seguinte é assim, há quanto tempo não é colocada a pressão de tocar em público, de fazer uma gravação? Eu costumo dizer aos meus alunos, e é verdade, você pode até gravar para si, mas o facto de clicar no botão vermelho do telemóvel já vai tocar de maneira diferente. Já, total. Portanto, é a melhor maneira de nós treinarmos aquilo que nos vai acontecer. Seja a mudança de instrumento, seja a palheta que já está seca. Quanto mais nós fizermos, mais relaxamos, mais nos habituamos. O hábito é como tudo. Ao princípio é difícil, vamos dominando o medo, a ansiedade, baixando os níveis da adrenalina e, portanto, não há nada como treinar. Professor, olha, já está dando 1 hora que a gente está conversando, tem menos de 1 minuto. Podemos voltar só para a gente concluir mais algumas coisinhas? Sim. Então, estamos de volta. É verdade. Então, isso que o senhor está falando aí, assim, eu tenho até o prazer de poder falar que a pressão que o senhor faz na gente para tocar na aula é muito grande, assim, a responsabilidade que a gente tem ao ir tocar, a Eunice aí e tal, o pessoal todo aí, sabe falar bem disso, viveu isso, e eu acho isso foi uma das coisas mais importantes para mim, professor, porque quando você está bem preparado, independente do seu grau de nervosismo, você vai tocar. Né? Então, assim, e tem sempre que estar preparado. Isso é uma coisa que o senhor mostrou para a gente em cada aula. Não podemos estar meia boca. Ou tá ou não tá, né? Então, isso... Eu diria mesmo, simples assim. É simples assim, né? Exatamente. Mas era fantástico. Mas é fantástico esse trabalho que o senhor faz com a gente psicológico. Da pressão de ter que tocar, tem que tocar. E uma coisa também que o senhor trabalha muito com a gente é a questão da resistência, né?
do tocar. A gente chega no final, dá capo. Isso, e tem que tocar. Isso eu acho que são das grandes coisas que fazem a diferença. E as pessoas não estão acostumadas. Uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, que o músico popular está muito mais preparado a fazer a apresentação do que um músico erudito. Porque o músico popular, ele senta na esquina, toca, ele senta no bar, toca, ele vai para uma sala de concerto, toca, ele senta com os amigos, dentro de casa ele junta mais 2, 3, sempre está fazendo música. O músico erudito acaba, muitas das vezes, está só dentro da sua sala de estudo. E tem pouquíssimas oportunidades de estar tocando com piano, tem pouquíssimas oportunidades de estar numa orquestra ou estar fazendo grupo de câmara, entre outras coisas. E até mesmo a apresentação. Então, assim, essa pressão na sala de aula era demais, assim, era muito bom. Afonso, é assim, há um ditado em Portugal que eu não sei se vocês usam aí no Brasil: quem não quer ser lobo não pode vestir a pele. E quem não quer sentir pressão não vale a pena querer ser músico, porque vai sofrer, não é? Vai sofrer. Portanto, o melhor exemplo que nós temos é o das crianças. Eu tenho o privilégio de ensinar, como eu costumo dizer, dos 6 aos 46, não é? O âmbito da idade é a partir dos 6 até aos 46. E a verdade é que uma das coisas que se sente claramente, aliás, tenho acompanhado muitos alunos nos seus estágios enquanto jovens professores, tenho o privilégio de ter acompanhado gente de várias universidades, de vários, até que são alunos de outros professores, e aquilo que nós sentimos, e eu acho que isso é facilmente demonstrável, é uma criança, quanto mais jovem, se habituar a tocar, a fazer audição, a fazer o concerto, a tocar, seja na aula, seja como for, menos problemas vai ter em tocar em público. Okay? É uma situação, e isso está mais ou menos a um conceito da psicologia que é a autoeficácia, que nos diz que à medida que nós vamos tendo sucesso na execução de uma tarefa, vamos ficando mais confiantes em como a conseguimos fazer com sucesso. Sim. E, portanto, não há nada como a pressão. Se nós estivermos habituados a trabalhar sob pressão, nós conseguimos um melhor resultado com essa pressão. E isso é muito importante que se consiga manter. Eu costumo dizer que, aliás, eu lembro-me da primeira frase, provavelmente, que eu disse na minha sala de aula na Universidade em Évora. Está aí a Eunice e mais alguns, de certeza, que testemunham que é verdade. A primeira coisa que eu disse é assim: a fama precede-nos, não é? E, portanto, quem vem à sala de aula, pelo menos a minha, já sabe ao que vem. Não há engano. Portanto, vai ter que sofrer. O sofrer é algo que nós sentimos todos os dias no palco. Eu lembro-me da pressão que sentia quando tocava no grande auditório da Gulbenkian, e eu, felizmente, fiz concertos dos mais inesquecíveis da minha vida nesse auditório maravilhoso. A pressão é inaudita. Nós não podemos falhar. Nós não... sobretudo, ainda há uma questão muito importante que é, por exemplo, o músico freelance. Foi aquilo que eu fiz durante 30 anos e ainda faço algumas vezes, cada vez menos, porque os cabelos brancos vão nos dando juízo. Mas durante 30 anos o freelance tem ainda uma outra coisa muito importante. Nós estamos sempre a fazer concurso. Não é? Porque o músico da orquestra toca todos os dias na orquestra, não tem essa pressão. Pode falhar uma vez que todos os colegas o conhecem. Não, aconteceu, você já fez 150 concertos connosco, correu sempre tudo bem. Hoje foi um acidente. O músico que está a fazer freelance falhou, não volta a ser convidado. É bom. Portanto, eu costumo dizer, há pessoas que dizem os concursos para freelance. Não existe. O concurso é feito todos os dias que nos sentamos na orquestra, a gente não pode falhar. E, portanto, cada vez que isso acontece é um problema. Mas quem diz na orquestra, diz em qualquer outra circunstância. Nós vamos a um sítio qualquer, sei lá, olha, você lembra o recital agora, por exemplo, em Tenerife, no Festival Internacional. Quer dizer, eu entro na sala e estão dos melhores solistas do mundo inteiro, dos vários sítios, e, portanto, não há nada que exija mais pressão e maior controle. Portanto, se nós não simulamos isso na aula, nós vamos nos habituar a tocar relaxados. A falha é algo que pode acontecer. É um acidente. É qualquer coisa que se passa normalmente. Mas depois, na vida real, não é assim. Portanto, nós temos que nos habituar a não poder falhar. Os músicos não são como os médicos.
Mas os médicos imaginam a pressão que têm, não é? Cada vez que falham, há uma consequência, pode ser Sim, letal, não é? Na sala de operações ninguém pode esquecer a tesoura lá dentro. é, E, é portanto, isso. na área da música a coisa não é bem assim, mas é muito parecida. Portanto, desde pequeninos, termos muita noção de que não se pode errar, ou o errar tem que ser um acidente. Se nós estivermos preparados, a falha é um acidente. Quando nós não estamos preparados, não é um acidente. Isso é a mesma Sim, coisa que ter um carro que tem os travões que não estão bem. Se os travões não estão bem, você bateu, não é? Teve um acidente, não foi um acidente. Foi é, consequência de má preparação. E a música tem que ser encarada dessa forma. dessa forma. É isso aí, professor. Professor, se eu podia tocar um trechinho de uma música, eu acho que a gente poderia encerrar dessa forma. Bom, eu vou sempre buscar uma obra que eu gosto muito. Aliás, eu falei nisso aqui, aquela obra do que eu chego na Holanda, não é? Com o clarinete baixo na mão, e digo assim, professor Bock, esta é a única peça que eu conheço em Portugal de um compositor português. E ele diz-me, bom, eu só conheço mais 8.000 no mundo inteiro. E, portanto, como foi a primeira obra que eu estudei, é portuguesa, no clarinete baixo, eu tenho um carinho muito especial por ela. Foi escrita em 1970, pelo Duarte Pestana. Para quem conhece, os irmãos Pestana eram grandes músicos dos anos 70, 80 em Portugal, eram conhecidos por toda a gente. Desde as bandas às orquestras sinfónicas. O Adácio Pestana foi um dos melhores trompistas, considerado um dos maiores e melhores trompistas portugueses. E o Duarte Ó, Pestana era o irmão dele, também um grande músico, que escreveram muitas obras para banda, sim, para orquestra, etc. Mas o Duarte Pestana, por aquilo que eu sei, aquilo que eu consegui investigar, os músicos da Orquestra Sinfónica da Rádio e noutras circunstâncias tinham que tocar alguma coisa a solo para poder conquistar o lugar que tinham que ter. sim. E conhecendo o Duarte Pestana como compositor, eu acho que ele não havia nada escrito para clarinete baixo e orquestra, e ele pegou na caneta e escreveu esta peça para clarinete baixo e orquestra. Que Infelizmente, legal. eu já pesquisei tudo e mais alguma coisa, não conseguimos encontrar as partes da orquestra, e eu pedi, Não, na altura eu fiz uma versão solo da peça, que está autorizada não pelo Eduardo Pestana, que já tinha falecido, mas pelo irmão e por algumas pessoas a quem eu pude pedir da família dele, e que me disseram, aliás, as palavras do Adácio Pestana foram: Luís, o Eduardo Pestana ficaria muito feliz de tocares a música dele, sobretudo ainda por cima no clarinete baixo, que era um instrumento que ele gostava muito. E, portanto, eu sim. tenho essa autorização, não legal, mas essa autorização de fazer esta versão para clarinete baixo solo. É uma peça que eu gosto muito, é bastante virtuosa e eu posso tocar um bocadinho. Sim, sim, por Vamos lá. favor. Deixa lá ver se isto ainda funciona, não é? Estamos aqui há uma hora a conversar. É, mais ou menos. Está mais ou menos. Então, vou tirar os óculos porque Ai, a partitura não dá para ler com óculos. Também já não vejo muito bem sem óculos, nem com óculos, mas a coisa vai funcionar. tá tudo de cor mesmo, Eu vou só é? acender a luz, está bem? Ah, tá bem. Está a ficar mais escuro. Pode ser que a coisa saia pior. Muito bom. Ah, com a luz apagada, tinha desculpa, né, pessoal? Aí está, é isso mesmo.
Tem que virar a página. Máquina, bravo! Bravo, 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 como sempre. Muito bom, professor, muito bom. Não, é bem simples. Ah, é? Simples Sim. assim. É, moleza, né? Não, é uma peça muito fixe. Eu gosto muito. É, mas é assim, ah lá, a Sandra, tô falando, tem que virar a página. Não dá. Não tenho aqui duas estantes, não dá. É, Telemóvel, som, microfone, não dá. fantástico, fantástico, professor. Professor, acho que agora, assim, um pequeno merchan aí do material do senhor, que o senhor é artista Selmer, Bom, né? clarinete baixo, eu toco um clarinete baixo privilégio. Aliás, no clarinete baixo e no si bemol. Sei. Depois, bom, vamos pelo clarinete baixo. Na boquilha, eu uso uma boquilha Selmer Focus e a braçadeira é esta, Rovner. Ah, tá. Bem simples, não é muito cara. Não é Sim. assim uma boquilha, uma braçadeira daquelas estratosféricas, mas é que eu gosto mais. Eu já usei Silverstein, já usei uma série delas, mas gosto da sonoridade. Acho que facilita um bocadinho a emissão do som, sobretudo no baixo. E portanto é esta que eu uso. Palhetas 3,5 mais, às vezes 4, depende. Uau. Da Dario Reserve. Depende. Se eu tiver que tocar na orquestra, 3,5 mais. Se eu tiver que tocar Sim. no quarteto de clarinetes de Lisboa com percussão, por exemplo, pode chegar às palhetas muito mais. Aí, Porque aí é tem. preciso soprar muito. Aquele quarteto sopra muito e o percussionista, o Cascão, dá-lhe com alma. Portanto, depende do material, depende da situação. Uma sala mais reverberante, menos reverberante. Portanto, mas Sim. basicamente é isso. Clarinete baixo, Selmer Privilege, boquilha Selmer Focus, braçadeira Rovner. No clarinete, o clarinete é um privilégio em si bemol e é um... E agora? E a boquilha? A boquilha é uma Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi S0. S0. E o clarinete é aquele maior, como é que se chama? O clarinete O mais em antigo Lá? da Selmer. Sim, o O clarinete em em Lá. Lá? O em Lá é o. Não é o Signature, não. É o Signature. Não, signature não. Recital. Recital, recital, É um recital. recital bem consistente, muita madeira, muito som. Eu Sim. gosto muito. A minha paixão pela Selmer é muito antiga, porque eu, quando era miúdo, tinha aqueles clarinetes da Selmer bem antigos, com muitas chaves, 22 chaves, e mais, tinha articulados e tudo e mais alguma coisa. Eram os Sim. 10S que se usavam muito nas bandas em Portugal. E, aliás, era quase toda a gente tocava com o Selmer nas bandas e nas bandas militares e etc. E, portanto, aquele som desses clarinetes de 10S ficou sempre na minha cabeça. E quando eu comecei a tocar o baixo, porque eu fui muitos anos artista da Buffet, mesmo com o clarinete baixo e com o clarinete, e depois comecei pelo clarinete baixo, mudei para a Selmer e acabei por mudar tudo e neste momento toco com tudo, portanto sou artista Selmer já há uns 12, 15 anos eventualmente. Depois, portanto, além de ser artista da Selmer, sou artista da Dario
há mais anos ainda do que da Selma, no tempo em que as palhetas da Dário se chamavam Rico. E, portanto, eram muitos, muitos anos, na altura em que a Rico pertencia a um grupo que se chamava Music Group, que também tinha outras marcas, a Buffet e mais uma série delas, e, portanto, nessa altura nós experimentámos, eu e os meus colegas experimentámos as palhetas, e mantivemos essa ligação até aos dias de hoje. Continuo a tocar com as palhetas da Dário. Ah, legal, legal. A boquilha da Wi-Fi no clarinete surgiu num concurso em Itália, onde eu estava no júri, concurso internacional de Mercadante. Vai ser agora uma vez mais em outubro. Também tenho o prazer de estar lá no júri. Convido quem estiver interessado em participar. Isto se o Covid permitir. Porque em Espanha o encontro já foi, portanto as coisas têm... Na Sérvia, eu estava também na Sérvia agora, mais ou menos por estes dias, aliás, mesmo nestes dias. Julho portanto, agora, né? Não, Sérvia já, agora parece que eles vão tentar fazer novamente em julho, mas a primeira data já foi, já não vai ser. Mas eu espero que o Mercadante se realize em outubro, porque, pronto, é um concurso também que já tem alguma colaboração. Mas quando estava lá, quem tinha isso era o Milan Hericha e eu experimentei a boquilha dele e gostei muito. E depois, entre aspas, forcei o Milan a vender uma boquilha dele e continuo até hoje. Está aí algumas coisas interessantes para acontecer também com o Wi-Fi no clarinete baixo, mas eu não posso falar sobre isso, estou proibido. É super segredo. E, portanto, sim, mas vai vir coisas boas. Vão vir coisas boas. Vamos ver. Às vezes não sai tão bem como a gente quer, mas... provavelmente poderão ser coisas positivas. Não, a Wi-Fi é muito boa. E da Wi-Fi eu já até falei para o Willy, mas eu não sei se ele consertou, que para nós sobe muita afinação. Aqui no Brasil eu não consegui tocar com Wi-Fi, com um grupo de câmara, com as coisas, porque é muito quente. Então a afinação sobe demais e você abre o instrumento todo e não consegue chegar. Aí eu tô aguardando para ver se ele vai fazer alguma coisa aí para baixar um pouquinho a nossa afinação aqui. Né? Quem sabe voltar a tocar com Wi-Fi depois, né? Mas a minha tá guardada, eu tenho Wi-Fi guardada aqui. Não desfiz dela, não. Mas você está sempre à procura de novo material e faz muito bem, que é isso que a gente tem, que a gente precisa. Sim, sim. Professor, muito obrigado. É uma honra muito grande ter falado com o senhor. Saudade das suas aulas, né? Pena que acabou. E isso agora é que eu duvido. Não, eu tenho. No entanto, que eu assistia todas. Eu começava às 9 horas da manhã e ficava até 5 horas da tarde. É verdade. É gostar de sofrer. Isso aí eu assistia todas. Eu sei tudo que os meninos passaram. Meu estudo de repertório foi grande, eu gostei. Mas muito obrigado. Um prazer enorme ter o senhor aqui, viu? Eu comecei eu pensei uma série de estudo, de lives com grandes clarinetistas e o que eu falei com o Jorge Montilla, pessoas do coração enorme. Que eu falo que vocês, além de grandes artistas, são grandes seres humanos. E isso eu acho muito importante, sabe? Acolhe, sabe? Então... eu agradeço as tuas palavras. Eu costumo dizer que eu grande sou de certeza, porque 1,90 m e mais de 100 kg, a coisa não pode ser muito pequenina. Eu agradeço imenso as tuas palavras. Eu não tenho dúvidas que a tua amizade é muito importante para mim. Eu agradeço o convite, foi um prazer, é um prazer também para mim, um prazer enorme e, sobretudo nesta altura difícil, é importante que a gente possa comunicar, transmitir também as nossas ideias. Eu gostava de oferecer a todos aqueles que queiram, procuram mais informações sobre o clarinete baixo, sobre o trabalho, qualquer coisa que necessitem. Então, eu estou disponível, o meu e-mail é muito simples, Luís Gomes Clarinete, sem 2 T's, é português, mas também não é clarineta, @gmail, para quem precisar de alguma coisa. Se tiverem dúvidas sobre o repertório, se houver alguma coisa que vocês gostassem de saber, a minha porta da sala também está sempre aberta, é um bocadinho longe, aí do Brasil, mas eu já tive o prazer de estar aí várias vezes e trabalhar com alguns dos alunos brasileiros, foi um prazer enorme. Vocês têm uma paixão pela música e pela vida que eu admiro muito e da minha parte, tudo o que precisarem, disponham. Obrigado, professor. O telemóvel está disponível, está no Facebook, o Facebook está disponível, Messenger, WhatsApp é o que vocês precisarem.
Aproveitem aí, viu, gente? Porque é um dos grandes nomes do clarinete baixo, dos mais respeitados no mundo. Eu acho que aproveitem aí cada ideia que precisar, eu acho que é muito válido. E as pessoas hoje em dia, eu acho que reclamam que não têm acesso, reclamam que é difícil estudar, mas não vão atrás. Eu acho que as pessoas têm que saber ser aluno, têm que saber, têm que ser curioso, têm que perguntar. Pergunta, se o professor fechou a porta, vai em outro, tem vários mundo afora. E aí é o que eu falei, que todos os entrevistados até hoje que eu fiz aqui, que a gente conversou, que eu acho que é mais uma conversa de amigo, é essa questão de estarem sempre abertos a conversar, estar sempre aberto a ajudar. E isso eu acho que é muito importante. E nós precisamos disso cada vez mais, né? O senhor vem de uma era de professores, e meu início também, de professores carrascos, que não falavam e era só pá, 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 muitas das vezes, né? Eu não sei se falo muito, mas o pá, pá, pá continua a existir. Não, pouquinho. Né? E vamos ver se a gente consegue, assim que passar essa Covid, aí a gente consegue trazer o senhor. Só que dessa vez o senhor vai para Minas Gerais, o senhor não vai vir para o Nordeste, não, vai ser para o Sudeste. Quando vocês precisarem. Né? Vamos agilizar isso, se Deus quiser. Ok. Né? Professor, muito obrigado, valeu demais. Obrigado, até uma próxima aí. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Pessoal, obrigado quem ficou aí. Tchau, tchau. Até a próxima.